decidir essa contrapartida. Eu acho, assim, eu discordo disso, porque eu acho que a população tem lá, daqui de Souza e Joaquim, tem as suas demandas, e ela, mais do que ninguém, está apta, eu acho que a dizer o que a região precisa, né? O que me preocupa aí é a questão do trânsito, né? Porque nós já temos um trânsito caótico em Souzas, e eu acredito que precisa ter vias de alternativa de acesso a esse condomínio, porque senão eu acho que a gente vai ficar cada vez mais, estamos ficando cada vez mais aqui com uma situação bastante difícil em relação ao trânsito. Também, assim, queria colocar a questão do assoreamento, né? Nós tivemos, quem que é o empreendedor ou a empresa? Tudo a mesma coisa, é o SF. Então, porque nós tivemos problema de... Não é Pratec, não é Pratec. São os três. Quem que é? Quem que é? Esse é reserva É da tudo mata SF. limitada. Não, a reserva da mata é... Reserva da Mata é do Olavo. O Olavo é sócio também. Bom, mas vamos lá. Então, Por que você quer saber? Não, eu quero saber porque é o seguinte, nós tivemos um problema com o Santa Helene lá, inclusive foi chamada a TV, o rádio, há 2, 3 anos atrás, com uma questão de assoreamento da Lagoa Santana. E isso até agora a Pratec não resolveu essa questão, o lago ficou assoreado, teve vários problemas. Então eu quero saber o seguinte, porque vocês vão fazer, faz o plantio, mas e a questão da fauna, como é que fica? Entendeu? Tem outros aspectos também, não é só o replantio que vai suprir esse desmatamento aí na região. Né? Então, assim, tem algumas coisas assim que para mim ficaram bem... Mas qual a pergunta? Não estou fazendo pergunta, só estou fazendo as colocações, entendeu? O que eu anotei aqui, não quero fazer nenhuma pergunta, só quero levantar, que eu acho que ainda não está bem claro essas explicações. Como ele falou da ponte, daqui a 6 anos o empreendedor, né? Não, o estudo demonstrou que a ponte seria necessária em 6 anos. O empreendedor se 6 ou 3? em 6 anos. 6 anos. O empreendedor se prontificou. Os especialistas em impacto de tráfego fizeram uma projeção de ocupação. E que, de fato, realmente a ocupação pode ser mais acelerada, muito acelerada. Né? Então, esse estudo faz uma projeção estatística e ele apontou a necessidade, dentro de 6 anos, levando tempo para esse empreendimento ficar pronto. Será aí algo no mínimo de 2 anos para a obra ficar pronta. 2 anos de obra. O programa de implantação da infra, 46 meses. 4 anos para Gente, aqui é uma sala pequena, se todo mundo falar junto, não dá para escutar. Essa ocupação dos lotes, dos moradores, também é gradual. Então, esse estudo levou à projeção da necessidade de, nesse ponto, ter uma alternativa. O que o empreendedor está querendo fazer, está se disposto a fazer, é iniciar de pronto, junto com as obras de infraestrutura, quando estiver fazendo, mobilizando, sai até mais econômico, mobilizando equipamentos que já estão fazendo o empreendimento urbano, já iniciar o projeto da ponte. Ele quer fazer até por uma Porque questão o Santa de logística. Helene, quando começou o loteamento, isso foi assim, rapidamente, em um ano, começou com 20 carros, 20 condições, e hoje nós temos lá mais de... Entendeu? Não vamos sair do foco se A gente for falar. É durante o período de... Não, porque também assim, eu acho que eles vieram aqui para esclarecer as dúvidas. Entendeu? Então, eu acho que isso é para a gente analisar, a gente precisa questionar, porque essa acho que é a função. Senão eu estaria na minha casa lá. É na novela ganhava mais. Um estudo que faz a projeção e existe a intenção do empreendedor de antecipar, fazer durante essas obras, 46 meses de implantação, fazer a obra dessa infraestrutura, que é uma solução necessária para ele. Seria a alternativa que você falou, que seria uma solução não só para esse empreendimento, mas para todo mundo que está desse lado do Rio Grande do Sul como um todo. Nós temos um gargalo assim, né, de tráfego, né, nessa ponte. Ponte de 2 mãos, ocorre algum tipo de... essa ponte, inclusive, é a única acesso que nós temos. Então, ela vai servir a todos nós. Eu moro no Ticá também, próximo ao Rio.
E vai servir a todos nós como alternativa para essa. O botânico já topou isso aí? Está fora do botânico, senhor. Faça favor, uma questão de ordem, Tereza. Uma questão de Isso ordem. não é reserva da mata? Você quer se inscrever? Quero. Então eu vou inscrever você só para Calma, dar meu, sequência. calma. Só para dar sequência. Tá, calma. É só Não, com o meu nome, por favor. calma, só para dar sequência. Mas então calma, porque não tem precisa gente gritar. inscrita na frente. Tá bom, eu espero. Então, por favor, posso registrar você? Pode, Tereza? por favor. Pessoal, a última pergunta é a questão da erosão, de assessoramento. Bom, existem as medidas, né, de controle de erosão, e havendo erosão, essas medidas, e com o passar, existem as medidas remediadoras, caso ocorram as erosões, apesar das medidas que foram tomadas. Com relação aos processos biológicos que já ocorreram na Fazenda Santana, foi feito um diagnóstico, existem vários pontos que contribuíram para essas erosões, inclusive a implantação da hidropenteada, empreendimentos que foram implantados ali há muito tempo, os novos empreendimentos que depois se implantaram. Já existe um projeto, o empreendedor do Santa Helena fez um projeto de desassoreamento dessas áreas, e esse projeto já tem o plano para serem desassoreadas essas áreas, e também já existe, estamos aguardando a licença da CETESB para que se faça o desassoreamento dessas áreas. Bom, a Sandra encerrou aqui o questionamento dela, só por uma questão de ordem, gente, vamos fazer a Maria da Graça, segunda inscrita. A pergunta seria mais para essa área desse estudo mesmo, do impacto ambiental. Você comentou que tinham 21 pontos que eram, vamos dizer assim, negativos em relação à implantação do loteamento. E que eles serviram para nortear a elaboração do projeto e também, ao mesmo tempo, pareciam que, então, 9 foram observados. É isso? Eu queria saber, assim, de todos aqueles 21, mais ou menos quais eram, porque a gente não sabe quais são, e deles, quais que não conseguiram ser resolvidos. Todos são mitigados, né? Não resolvidos totalmente, mas mitigados, né? Existem 15 medidas mitigadoras, sendo que muitas delas atuam em vários dos impactos. Não é uma medida para cada impacto, né? Tem várias medidas. A gente tem protocolado aqui o relatório ambiental preliminar, né? Inclusive o CD, que pode ser passado para todo mundo, onde está detalhado todos esses impactos e as medidas. E aí, para também não ficar aqui falando sobre todos, que até não vou lembrar de cor agora, mas está muito claro aqui, está apontado todos com detalhes as medidas mitigadoras, como estão atuando em cada um deles. Só para esclarecer, os impactos são, ora, permanentes, alguns pontuais, só durante a implantação do empreendimento, às vezes são impactos assim, o baixo impacto ou o impacto maior. Então, existe uma relatividade entre o tamanho desse impacto, né? Então, eles são de naturezas diversas. Então, a gente tem toda uma classificação desse impacto, como que ele está sendo mitigado. Isso é, inclusive, uma matriz que fala que como que cada impacto, se o impacto atingiu, por exemplo, o nível 4, ele conseguiu, com as medidas mitigadoras A, B, C e D, chegar no nível 2 ou no nível 1. Então isso tudo está bem explicado no RAP. Eu não quero entrar aqui em detalhes agora, porque senão eu vou ficar falando de uma série de impactos aqui. Eu acho que não seria ter que preparar uma coisa mais específica para facilitar essa exposição. Então, mas esse material está disponível. Está disponível no RAP, inclusive o CD, formato digital, para que todo mundo tenha acesso. E havendo alguma Maria da Graça, pode encaminhar, depois a gente faz uma palavra. Na verdade, assim, uma outra coisa que, por exemplo, o caso que a gente fica um pouco... Eu morei na frente dessa mata durante 17 anos. E a Unicamp fazia uma série de estudos em cima dos animais da mata. E eles tinham acesso, porque o botânico na época não era fechado do jeito que é hoje. E eles, inclusive, descobriram algumas espécies que são endêmicas, que só aconteciam naquele lugar.
Com isso, como ficam essas, né? Por exemplo, quando fala de isso será um bem público, na verdade, a questão do loteamento fechado, mas que isso não é um problema desse loteamento, e sim de todo esse conceito, né? Como ficaria isso? Se não teria uma condição de fazer uma, vamos dizer assim, uma normativa de que, em caso de estudo, porque realmente existem, inclusive, doutorados, etc., já impressos, não sei se o Jansen sabe, na mata, que são específicos, espécies de rã, espécies de bagre, essas coisas todas que são específicas dessa mata. Eu posso adiantar, né? Vai, depois você complementa. Posso responder? Eu sou proprietário da mata. Eu poderia responder como proprietário da mata para ela, eu posso. Eu permitiria o acesso. Se vocês porque a mata não está no loteamento. A mata é fora da mata. Emilson, só por uma questão de ordem, depois eu abro a palavra. Tá bom, para quem não é aí eu respondo para você, tá bom? Acho importante, muito importante. É importante, depois da senhora Márcia, o Emilson pede a palavra, que é o Vamos lá. O empreendimento está fora da mata. E o acesso à mata não é pelo empreendimento. Então, com relação à acessibilidade, ele continua dependendo do jardim botânico, não teria nada a ver com esse empreendimento. Já existe uma proposição do empreendedor a usar essa área institucional, que está contígua a uma área próxima de mata, para que se faça um centro de monitoramento da mata. Caso isso venha a ser consolidado, caso exista um interesse de professores, pesquisadores, do próprio CONGEA, para que isso se consolide dessa forma, já existe aí então uma grande abertura, uma grande possibilidade, até um centro, um apoio, para que se consolide então uma atividade que venha a ser, que venha a somar esforços com essa preocupação que você tem. Agora, acho interessante, a mata, o Emilson poderia falar sobre isso? No final. No final, primeiro os conselheiros. Maria da Graça, você concluiu? Tudo bem. Ia passar a palavra para o conselheiro. Pois não, você. Esse é também um dos fundamentos de proteção da mata. A mata está toda externa à área do reserva da mata. Essas áreas confrontantes, embora são sempre públicas, sempre tem os coletivos, são praças, áreas verdes, né? E essa é a área institucional. É uma área que cria um afastamento, né, um longo afastamento de todas as bordas. Temos áreas de APP e tem uma área institucional. A ideia é isso que o Gustavo falou. Com esse uso institucional, poderia abrigar aqui um centro de investigação científica, né, mesmo a mata não na área. Um dos usos possíveis, né, educacional, pesquisa, né? Então, isso seria um uso institucional interessante, mais ligado, né, a um processo de pesquisa, de gestão. A mata, pelas suas próprias características, pelo próprio arcabouço legal, ela não vai ser uma área visitável para piqueniques, para recreação, ela é protegida, né? Então, ela não é proposta como um uso de lazer. Mas esse uso, pesquisa, ciência e tal, isso foi previsto e aqui, né, esse grande lote, além de afastar os moradores da mata, a gente teria essa área que é pública, atuada, institucional, poderia abrigar o centro de pesquisa de uso controlado, de uso restrito, de uso autorizado. Obrigada. Está satisfeito? Sim. Mário, por favor. Rapidinho, tá? Eu queria reforçar a ideia da Sandra, que eu acho excelente, do CONGEA para discutir, né, e tentar aplicar na nossa região a contrapartida. Gostaria de ter um CD para dar uma olhada no trabalho de vocês. Né? Dúvidas sobre a conurbação, tá? Porque nós temos dois cenários, né? Cenário de 6 anos para a construção da ponte. Tá? Antes de 6 anos, vocês já estarão operando, né? E como é que vai ser? Eu não entendi direito quais são os bairros envolvidos, né, para o acesso dos moradores, né? E como é que vai ser feito até antes da construção da ponte? Como é que vai ser feita a questão da... Vamos ver quais são os bairros envolvidos para o acesso dos moradores? O loteamento fechado quer ter no mínimo 2 acessos, né, Gustavo? Não consegui visualizar no mapa
quais são os bairros? Falou Jardim Botânico, qual que é a rua de lá que vai ser envolvida? É a rua. Sabe de cabeça? O nome?